Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes, estão começando aqui. Tudo ok? Puderem aqui do lado, gente, aqui para aqueles que ainda não participaram de live aqui com a gente, na verdade aula, né? Do lado aí vocês têm a possibilidade de colocar os questionamentos, as perguntas de vocês, tá? E aí a gente pode ir acompanhando e respondendo, né? Mesmo que durante, né, nossa aula aqui a gente não consiga falar, a gente posteriormente, ao final eu checo tudo e a gente faz as respostas, né? E a gente tenta responder ao máximo possível aí das pessoas que estiverem perguntando, tá bom? Então, já tem algumas pessoas aí que entraram, mas vamos esperar um tempinho aí só para as pessoas que estão começando a entrar poderem compartilhar com a gente aí nesse momento essa aula. Essa aula, a gente, logicamente, por ser um assunto muito atual, né? Então, eu vim estudando bastante, né? Essas possibilidades aí da nossa clínica. Então, a gente, até um último instante, eu estava trazendo, até uma hora atrás, eu estava trazendo novos conteúdos aqui para a gente poder colocar, porque, logicamente, é muito mutável, tá? Então, eu acho que vai ser algo muito moderno. Quem puder aqui colocar, por favor, gente, estão me ouvindo bem? Estão me vendo aí? Como é que está aí a imagem? Me fala um pouquinho aí para eu poder saber se está tudo bem, tá? Se vocês puderem aí me colocar se estão me enxergando, o áudio está legal, para ver se está tudo ok, tá? Acredito que sim, né? A gente está acostumado aqui a fazer, mas quem puder ir colocando aí, vai se ambientando aí com um ambiente aí de perguntas e respostas. A gente vai estar conversando aqui, tá, gente? Lembrando que o nosso tema hoje, né, é voltado exatamente para o nosso negócio clínica, né, na pós-pandemia, e a gente vai estar conversando sobre esse assunto aqui hoje, né? Vamos compartilhar aqui muita coisa que a gente vem estudando e vem realmente compartilhando com diversas pessoas que a gente está tendo oportunidade de conversar. Quando o pessoal vai entrando aqui, queria já falar de antemão que quem não acompanha, né, eu tenho um canal, né, no Instagram, Bruno Trevisan Rosa, tem um dos encantadores de pacientes também, né, que vocês que podem acompanhar. No Instagram, Bruno Trevisan Rosa, eu estou trazendo temas, né, todos os dias aí, né, em relação a tudo que vem acontecendo, então eu estou tentando ao máximo aí poder... Ótimo, Alisson, tudo ok aí, né? Ótimo. Importante aí você me dar esse feedback, ótimo. Vai acompanhando aí, a gente vai estar trazendo. O Alisson aí da equipe, então ele vai estar acompanhando aí, vai estar também me encaminhando qualquer coisa, Alisson, pelas mensagens aqui também, tá? Show de bola, o pessoal tá entrando. Então, gente, quem não acompanha ainda, né? Então, nós temos no Instagram, Bruno Trevisan Rosa, nós temos também nas redes aí, no Facebook, no YouTube, nós temos o canal que a gente está trazendo todas as lives, aulas, entrevistas, tudo que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, né? Nos últimos 90 dias, nós tivemos a oportunidade de fazer mais de 40 lives com pessoas do mundo inteiro. Isso eu acho muito legal, isso eu acho muito importante, de ouvir a experiência de outras pessoas, né, que passaram por etapas a qual no Brasil a gente vem passando, e algumas pessoas daqui, provavelmente aqui que participam também são de fora, né, a gente tem muita gente de Portugal que acaba seguindo a gente, mas os países agiram de forma diferente, são realidades distintas, logicamente, mas ouvir essas pessoas eu acho que nos traz um conceito muito mais seguro, né, das atitudes a serem tomadas. Então, quem quiser acompanhar essas aulas, essas lives, entra no canal do YouTube, Bruno Trevisan Rosa, se inscreve lá, porque eu acho que a gente vai estar sempre trazendo novas. Eu praticamente estou colocando 3 novas aí por semana. Nesse período a gente está tentando trazer o máximo possível de compartilhamento para que todos possam aproveitar, né, nesse momento de pandemia. Então, quem não acompanha ainda, pelo Instagram, Bruno Trevisan Rosa, pelo YouTube também, o Bruno Trevisan Rosa, no LinkedIn também tem o Bruno Trevisan Rosa, a gente é bem ativo lá no LinkedIn, é uma rede fantástica e acho muito pouco explorada na área da saúde ainda pelos profissionais, e eu acho que é uma rede que pode ser melhor explorada, porque tem muita coisa legal e interessante, tá? E eu vou falar isso aqui mas para quem ainda não sabe, a gente está organizando um congresso que vai ser o Meet Innovate, né? E já está
bastante cheio de gente, começamos a divulgar essa semana, mas vão ser 3 dias, né, no dia 30, dia 1º, dia 2, com conteúdos voltados à renovação que nós precisamos ter para a nossa clínica. Né? Eu vou falar aqui durante a aula um pouquinho sobre a formatação de como isso vai acontecer, mas para aqueles, né, que já quiserem e buscarem aí, se inscrever também lá no canal do Instagram, no Bruno Trevisan Rosa, na bio lá você consegue fazer inscrição para esse meeting, é gratuito, vai ser online, né? Vão ser 3 dias, 18 até as 22 horas, com 9 convidados nacionais e internacionais. Tenho muito orgulho de estar proporcionando aí esse meeting, porque eu tenho certeza que vai trazer informações maravilhosas aí para a gente poder lidar com a nossa clínica nesse pós-Covid, tá? Então, dito isso, essas informações, né, esperando aqui só mais 4 minutinhos para as pessoas entrando, tem muita gente entrando aqui ainda agora. Lembrar também, viu, gente, que eu escrevo semanalmente no blog, né, é só entrar no site encantadoresdepacientes.com.br. Lá vocês vão encontrar um blog que semanalmente eu escrevo um artigo, né, sempre voltado a temas de gestão, marketing, qualidade de atendimento para clínicas, para profissionais de saúde, uma coisa bem direcionada. E a gente tem um grupo aí de pessoas grande aí que acompanham esses artigos aí, porque nada mais do que eu sou um porta-voz daquilo que a gente encontra em todos os processos, em tudo que a gente executa e faz no nosso dia a dia, tá? Então, quem quiser acompanhar um pouco mais desse trabalho, é só entrar lá no site do Encantadores de Pacientes e entrar no blog. Toda semana a gente faz um artigo diferente, né, com o tema, e lá também você consegue se inscrever, né, para o nosso grupo aí, que a gente manda semanalmente também um e-mail com esses assuntos, né, então você vai poder acompanhar de forma mais constante, né, estando nessa lista aí, acima de tudo, de e-mails, tá? Então, acompanha, né? A intenção, acima de tudo, que a gente tenta fazer o máximo é compartilhar conteúdos, né? E isso eu acho que é o mais importante. Isso é o mais importante. Vimos a era do compartilhamento de conteúdo e a gente aqui no Encantadores de Pacientes, a gente tem feito a nossa parte, tá? Show de bola, já bastante gente aí. Um minutinho aqui só para o pessoal entrar. Terminando aqui. Deixa eu só colocar aqui, gente. A aula, gente, só para a gente falar sobre um desenho da aula, tá? A aula, eu vou fazer toda a parte de apresentação para vocês, uma linha de raciocínio, eu vou fazer toda ela em formato storytelling, assim, eu acho que é contar uma história do que a gente vivenciou, do que a gente vem vivendo, dessa pandemia chegou até a gente, o que eu acredito, né? Muita coisa em relação à opinião, mas muito baseado, né, em muitas pessoas que a gente tem ouvido aí nesse momento, e a gente está tentando criar, né, algumas possibilidades de modelos aí para a gente enfrentar esse momento pós-pandemia, que não será fácil, fato para todos, né? Mas a gente tem que voltar fortalecido e eu vou trazer essa linha de raciocínio aqui para que vocês possam compartilhar ou não, né, dessa ideia e a gente juntos discutir. Mais uma vez, para aqueles que entraram depois, lateralmente aqui vocês vão ter uma área de perguntas, vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem, e eu vou estar respondendo na medida do possível, mas às vezes, né, como dificuldade que tenho muitas vezes, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu não conseguir durante a aula olhar as perguntas e responder, ao final eu olho todas e faço o checklist. Então sintam-se à vontade aí de perguntar, né, e é bom durante a aula, inclusive, para não acabar se esquecendo e acumular para o final. Ao final também, gente, todos vocês vão receber um e-mail, né, falando, né, e para vocês avaliarem como é que foi, saber se o conteúdo foi viável. Eu gostaria, assim, que, se possível, respondê-lo aí para a gente poder ter esse feedback, trazer sempre mais conteúdos e algumas coisas aí, qualquer coisa que queiram solicitar depois, né, durante a aula, muitas vezes eu falo, olha, tem isso, então a gente acaba, né, mandando posteriormente para vocês por e-mail. Então vamos lá, gente, vamos começar essa aula que a gente está trazendo aí um conteúdo que eu acredito, né, ser bastante importante para a grande maioria dos profissionais de saúde, tá? E como é que vai acontecer? Em alguns momentos vou puxar a tela, como está agora para mim, mas inicialmente eu vou compartilhar minha tela, né, em formatação de aula, e vai me aparecer lá no topo, então vocês vão continuar me vendo, mas eu vou mostrar aqui para a gente poder ter uma linha de raciocínio em relação aos slides, certo? Deixa eu só abrir aqui a apresentação para que a gente possa realmente iniciar.
Aqui. Maravilha, maravilha. Perfeito, gente. Agradecer, gente, a todos vocês que estão participando, né? Quando a gente planejou de fazer essa aula, a gente está num momento tão doido, vivendo tanta mudança, que eu não tinha nem parado para pensar que hoje seria feriado, né? E não foi estratégico, não foi colocado para ser no feriado, foi realmente, perdão, foi realmente falta de noção em relação à questão do tempo, tá? Eu normalmente gosto, acho que feriados e finais de semana, eles devem ser ao máximo estão feitos e devem ser configurados ao máximo para a gente aproveitar com aqueles, né, que são a razão da nossa existência, que são a nossa família. Então, eu não sou, assim, em excesso realizar eventos nesses momentos, não acho o melhor caminho. Mas como a gente já tinha se comprometido desse movimento e acabou que agora, nesse momento, os feriados, né, se embolaram com os dias normais por conta de um isolamento social, então a gente achou viável manter essa data, mesmo sendo no feriado. Perfeito? Maravilha, gente. Olha, o tema que a gente vai falar hoje, né, e eu acredito que isso seja uma dúvida da grande maioria das pessoas hoje, empreendedores da saúde, que têm clínicas, consultórios ou qualquer empreendimento ou negócio na área da saúde. Mas especificamente vamos falar da clínica, porque a clínica eu acho que está no meio termo de um negócio de saúde. Nós temos um consultório menor, né, que é algo menor, nós temos hospitais, laboratórios, e nós temos a clínica, né, que a clínica eu acho que é exatamente está no meio do caminho de uma coisa e outra. Normalmente tem a simplicidade de uma formatação menor do que um hospital, mas ele tem uma estrutura mais aumentada, por exemplo, do que de um consultório. Então, o nosso foco é na clínica, mas isso envolve também todos esses segmentos. Para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Bruno Rosa, eu sou dentista de formação e sou o CEO e o responsável pelo Encantadores de Pacientes. Os Encantadores de Paciente, nós somos uma empresa que a gente traz conteúdos voltados na parte de marketing, gestão e qualidade de atendimento na parte da saúde. A gente acredita demais que a saúde nós temos algumas particularidades que precisam ser alinhadas de forma diferente do mercado, né? A gente tem pontos positivos e pontos mais difíceis, não diria negativo, na área da saúde, que precisam ser alinhados para que a gente consiga fazer do nosso negócio na área de saúde um negócio que seja prospere, né? Eu uso muito essa terminologia, eu não uso a palavra sucesso, porque o sucesso significa ter sucesso em algo. Prosperar significa você prosperar ao longo do tempo com sucessos e insucessos. E isso muda completamente esse conceito, por isso que a gente fala de prosperidade, não de sucesso. Então, a gente fala muito nos encantadores como é importante prosperar nesse mercado. É você criar ações que você consiga ter êxito pontualmente e, acima de tudo, você consiga ter longevidade, porque esse é o fim do profissional de saúde. É um negócio que realmente tem toda a credibilidade e ética, que são os dois pilares, né, de um negócio de saúde, mas, acima de tudo, que ele tenha prosperidade ao longo do tempo. E para trazer, logicamente, esse tema, né, o que será, né, do nosso negócio clínica na pós-pandemia, a gente, acima de tudo, gente, precisa entender algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Muito do que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo baseado em outros profissionais que trabalham aqui dentro. Nós temos advogados, arquitetos, né, contadores que fazem parte dessa equipe, que a gente traz um modelo, logicamente, de clínica como um todo. E, ao mesmo tempo, também a gente está ouvindo muito profissionais, né, Brasil e fora do Brasil, que vivem e estão realmente em etapas diferentes em cada um desses lugares em relação a essa pandemia, tá? Então, muito que a gente está trazendo aqui é o que a gente tem encontrado, é o que a gente tem discutido nesses grupos aí, e a gente teve a oportunidade de realmente trocar informações com mais de 15 países, né, nos últimos 90 dias, né, pessoas e profissionais de saúde de mais de 15 países, países com estruturas melhores do que o do Brasil, países com estrutura piores que o do Brasil, países que viveram picos maiores que o do Brasil, países que viveram picos menores que no Brasil. Então, baseado nisso tudo, a gente criou uma linha de raciocínio para a gente tentar, acima de tudo, trazer e conversar sobre esse tema. Vou começar falando um pouquinho, vou criar nessa logística aqui um pouco da história do que vem acontecendo e a gente vai tentar caminhar do que a gente acredita, né, que vai acontecer posteriormente com esse momento. E eu acho que tem um lado negativo nesse processo, fato, mas eu acho que para nós da área de saúde tem um lado muito positivo
e eu vou trazer o porquê eu acredito que nós vamos ter possibilidade, aqueles que estão num caminho do valor, e a gente vai chegar nessa denominação mais para frente, como essas pessoas vão conseguir realmente, nesse momento de pandemia, né, e posteriormente a volta, né, com ampla formatação e com ampla possibilidade de atuação, tendem a melhorar e voltar com mais força ainda, sem sombra de dúvidas. Perfeito? Primeira coisa, gente, que a gente precisa trazer é que, nesse momento, nós vivemos uma crise, né? O mundo, né, assola uma crise de tempos em tempos, né? A grande maioria das crises mundiais foram crises financeiras, mas, nesse momento, a gente vive uma crise que é uma crise um pouco atípica, né? Porque é uma crise que ela é ocasionada, e foi uma crise, né, que acima de tudo se tornou uma crise mundial voltada a um aspecto de saúde, né? Então a gente teve um problema de saúde, né? E o que parecia impossível há algum tempo atrás, né? Os loucos que poderiam ter falado que uma virose poderia ocasionar e mudar a estrutura econômica e social do mundo, a gente talvez não levasse tão a sério se alguém falasse isso há pouco tempo atrás. A gente vê o quanto a saúde ela é necessária, essencial e fundamental para tudo que acontece ao redor da gente, ser humano, né? Então, a gente vem tendo uma crise por conta de um problema de saúde, mas que vem ocasionando problemas em todas as esferas da nossa sociedade, né? E não é uma crise local, né? A gente tem alguns países passando por dificuldades, protestos, né, dificuldade, mas a gente, né, está vivenciando uma crise global, né? O mundo todo, né, em degraus diferentes, logicamente, está vivenciando essa questão. E eu acho que nesse momento, eu acho que para a gente criar paradigmas, muitas vezes não se basear em apenas um local, é muito importante a gente olhar lá na frente o que está acontecendo com outros países, quais foram as ações que foram tomadas por esses países, para a gente se posicionar, né? E a gente foi muito criterioso, né, nesse momento para conseguir identificar essas ações em outros países, né? E a gente trouxe mais de 15 palestrantes aí de vários lugares do mundo, né? De Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e de vários países aí que a gente teve a oportunidade de conversar, e vários profissionais médicos, enfermeiros, dentistas, né? Fisioterapeutas, pessoas do mundo todo, e que essas pessoas estão em etapas diferentes, né, dessa pandemia nos seus países, nos trouxeram muito conhecimento e nos trouxeram muitas informações, e logicamente de alguém completamente imparcial nesse momento, que eu acho que é algo fundamental, né? A imparcialidade eu acho que é algo que se tornou fundamental no momento, já que muitas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo acabam que a gente tem uma certa pé atrás muitas vezes em acreditar, né? Porque às vezes a gente tem imprensa muitas vezes trazendo alguns paradigmas, nós temos governantes trazendo outros, então a gente fica muito com muita dúvida, né, de em quem acreditar, como acreditar, o que a gente fazer, né? Então a gente está numa insegurança muito forte. E eu vi pessoas, né, que estão em outros países, pessoas também do Brasil que a gente teve a oportunidade de ouvir. Eu acho que é a melhor forma da gente criar um conceito melhor do que vem acontecendo, para a gente não criar conceitos prévios de algo que a gente não conhece. Quem quiser acompanhar essas entrevistas e essas lives que aconteceram, basta entrar no YouTube lá, tá? No canal Bruno Trevisan Rosa, a gente está colocando todas, já tem quase todas lá, mas a gente está sempre acrescentando mais lives lá, e lá você encontrar live com essas pessoas todas aí que eu estou falando, que eu falei, então acho que isso vai melhorar ainda mais essas questões, tá certo? É só acompanhar lá, e aproveite e se inscreve para poder receber toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal do YouTube, perfeito? Ou seja, vivemos agora nesse momento uma crise, né, voltada e criada por um problema de saúde que atingiu globalmente, né, todos os aspectos, na verdade, de saúde estrutural, financeiro, administrativo, né, e logicamente isso gera um problema muito grande. Quando existe uma crise financeira, primeiro que a gente fala numa crise financeira é que o dinheiro não some, o dinheiro muda de mão, né? Isso é o que acontece normalmente. A produção, logicamente, continua. O que acontece é que o dinheiro muda de mão, está com alguém. Numa crise de saúde, lógico que tem muita gente muitos setores que se aproveitam e tem muita vantagem de uma crise, por mais que ela seja de saúde. Mas essa distribuição é um pouco mais desigual, porque uma crise de saúde ela afeta a produtividade dos países. E quando você não produz,
você tem mais dificuldade de rentabilizar isso ao longo do tempo, e no mundo todo a gente está passando e vivendo essa dificuldade no momento. As coisas ao voltarem ao normal, lógico, vão voltar num ritmo crescente de novo, mas a gente vai passar o pós-pandemia, ou seja, quando a gente voltar a atuar imediato, ainda vai ser um pouco, ainda vai ser um tempo de reestruturação. Então, a gente vai ter que ter um pouco de calma nesse processo. Para a gente contar, na verdade, um pouco da história, né, da nossa clínica, do que aconteceu, eu botei isso aqui em formatação de storytelling, porque eu acredito que é a melhor forma da gente trazer esse conceito, né, do que aconteceu, do que vem acontecendo. Era uma vez, na verdade, né, uma clínica há muito tempo atrás, e nessa clínica, para você conseguir fazer a marcação, e como profissional, muitas vezes, um médico, né, se formava na faculdade, ele voltava para a sua cidade de origem, e abria um consultório, colocava uma placa, falava com o prefeito muitas vezes visitava ele, no dia seguinte ele bastava abrir as portas e ter uma pessoa para receber aquelas pessoas, e a agenda do consultório da clínica estava lotada. Essa foi a odontologia. Nessa época as pessoas entravam em contato através desse aparato aí chamado telefone, né? E isso era muito legal, porque quem foi dessa época que usava esse telefone, a gente torcia para os números não terem 9 no meio deles, né? Porque o 9 fazia com que você demorasse muito para fazer uma ligação, porque você tinha que rodar, né? As nossas avós trancavam esse aparelho com um cadeado para que a roda não rodasse. Então essa é a realidade. Era uma época na qual as pessoas entravam em contato e faziam uma marcação ou presencial ou através de um telefone, né? E a gente fazia as anotações numa agenda muitas vezes, né? E essa agenda, você tinha os horários separados, muitas vezes as agendas que recebíamos, né, de fornecedores, de pessoas que prestavam serviço para a gente utilizava ela para marcar horários e saber quem era o paciente de cada horário. O que acontece é que isso, que em qualquer outro mercado parecia uma coisa muito, né, de muito tempo atrás, ainda persistiu durante muitos anos no nosso mercado da área de saúde. As clínicas, durante muito tempo, e ainda muitas clínicas, utilizam essa formatação para o seu negócio, que é ter um telefone de contato e uma agenda para anotar e colocar os pacientes marcados, o que cada vez mais vai se tornar inviável isso aí. Porque esse aparelho que está do lado dessa agenda aí, é um computador, ele vem transformando tudo isso e dando muito mais produtividade e ação para que a gente possa executar a nossa realidade no nosso dia a dia. E a gente tem, na verdade, um aparato que chegou para revolucionar qualquer tipo de negócio chamado celular. Esse telefone celular, ele é um computador de bolso que ele consegue, através de funções que ele tem no seu dia a dia, ter diversas utilidades para que você possa, acima de tudo, né, facilitar todo esse processo. E, logicamente, o consumidor começou a utilizá-lo muito mais. E toda vez que o consumidor começa e pensa em utilizar um telefone, remete sempre a serviços muito ruins. Quem é que usa telefone para se comunicar com seus clientes? Operadora de cartão de crédito e operadora de telefonia, que são os piores níveis de qualidade de atendimento. Ou seja, a gente só liga para 0800 hoje para reclamar, né? Eu estou vivendo uma constante briga com a Vivo por conta de alguns problemas que eles estão me fazendo passar, e toda vez que eu ligo eu tenho que fazer uma meditação antes de ligar, porque eu sei que eu vou me aborrecer. E usar o telefone no meu subconsciente sempre volta a algo muito ruim. Eu busco sempre, e isso é inconsciente muitas vezes, executar e fazer serviços que não dependam de eu entrar em contato e falar com ninguém. E esse é o perfil do novo consumidor que nós vivemos. É um consumidor que ele não quer falar no telefone, coisa que a gente ainda insiste muitas vezes na clínica. É um consumidor que ele quer utilizar esse aparato fantástico chamado internet para se comunicar e fazer a marcação da sua consulta. Isso é um processo que já vem acontecendo há alguns tempos e cada vez mais isso vem acelerando. É um consumidor que ele não quer muito, ele quer ter um acesso à internet, ele tem cada vez menos sonhos de coisas que no passado parecia o primeiro sonho que a pessoa criava. A gente vê os jovens hoje, cada vez menos os jovens querem ter carro, cada vez menos os jovens querem ter uma casa própria, e começam a surgir outros serviços que colaboram com esse jovem que está cada vez mais antenado na internet, mas que cada vez menos ele tem alguns paradigmas que no passado parecia sinônimo de sucesso para os profissionais do passado. E lógico, ele está online, ele é uma pessoa hoje que ele se comunica o tempo todo
com outras pessoas através desse mundo online. E isso, logicamente, vem crescendo cada vez mais através de um computador ou através de um celular. O celular aumentou ainda mais essa possibilidade, porque o celular criou algo que seria mais estático, como algo de muito mais fácil que você carrega no bolso o tempo todo. Isso facilitou que as pessoas utilizassem. E como os jovens começaram a entrar e utilizar isso no seu mercado, os mais velhos também buscaram aprender e entender. Uma parte das pessoas mais velhas que estavam ativas no mundo ainda do trabalho começaram a entender e buscar entendimento de como funciona esse mundo digital, e isso, na verdade, começou a conectar pessoas mais novas e pessoas mais velhas, né? Isso é uma realidade, isso é um caminho que já vem acontecendo nos últimos 10 anos de forma muito mais forte, né? Logicamente. E aconteceu uma inversão no processo de aprendizagem, que a gente chama de reaprendizagem. Os mais velhos começaram a aprender com os mais novos. São os avós aprendendo com os netos como utilizar esses aparatos, porque os mais novos, eles nascem e em pouco tempo eles têm a habilidade de entender muito bem como funcionam esses aparatos. E os mais velhos, que vêm de outras gerações e têm outros conhecimentos, experiências em outras áreas, tem um pouco mais de dificuldade do que essas pessoas. E essa senhora, por exemplo, ao lado de sua neta, ela está aproveitando aquele momento para ter uma reaprendizagem, uma troca. Ela que ensina tantas coisas, né, para a sua neta, está recebendo da sua neta um aprendizado que ela, logicamente, não teve a oportunidade de ter antes da sua neta estar presente, né? Então, essa é a mudança. E quando as pessoas mais velhas começam a ver a possibilidade de utilizar essas plataformas fantásticas, elas se encantam com esse processo. Elas ficam encantadas com isso e elas veem que, na verdade, elas podem utilizar esse mundo digital e ter conexão com pessoas. Basta a gente ver as pessoas mais velhas quando, muitas vezes, começam a entrar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, como elas se tornam participativas, como elas ficam cada vez mais ligadas em tudo que é colocado. Porque ela vê que aquilo pode ser uma plataforma fantástica e ela pode fazer assim duas coisas ao mesmo tempo, que é olhar uma plataforma e falar no telefone. Ela pode muitas vezes estar se comunicando com outras coisas, né? Então a gente tem, na verdade, esse perfil, né, acontecendo. As pessoas mais velhas, que são os menos tendenciosos a utilizar, eles já vinham aprendendo. Lógico, né, que nós temos aqueles que já viveram uma vida ampla, né, e aproveitaram muito de parte da vida, e nesse momento eles querem curtir os seus netos, e eles estão lá com seus netos, e eles não têm mais intenção de reaprender, eles falam, olha, eu não posso mais, não tenho mais tempo de vida para reaprender, eu quero aproveitar só os meus netos, porque o que eu tinha que trabalhar, já trabalhei, né, e isso aconteceu até pouco tempo atrás. E aí, de repente, há um pouco mais de 90 dias, aparece uma pandemia, e essa foto demonstra que é o novo perfil desses avós que prestigiam os netos. Essa foto é uma foto de uma amiga nossa lá da Itália, Laura Campos, e esse aí é o avô presente, né? Isso é em Roma, é o avô presente, né? Os dois netos dele, os quais ele não estava durante a pandemia podendo ter acesso e encontrá-los. E todos os dias ele ia debaixo da varanda para poder olhar para eles, dar um tchau e conversar nessa distância. E, logicamente, né, essa pessoa, esse senhor, ele começou a utilizar o mundo digital para fazer o que ele não conseguia fazer no mundo real. Ou seja, alguém que não estava utilizando esse mundo começou a utilizar o mundo digital como forma de se socializar e de ter aqueles que amam ao seu lado. Esse é o perfil das pessoas cada vez mais. As pessoas, depois dessa pandemia, estão cada vez mais digitais. Quem não estava, e um caminho que já vinha acontecendo, quem não estava acelerou esse processo. E, logicamente, os negócios têm que estar preparados para essa nova filosofia de consumo. São pessoas que mudaram e estão mudando e vão continuar mudando. Por mais que se volte a trabalhar, a gente sabe que o grupo de maior risco, esse grupo ele vai ter, além da insegurança, ele vai ter menores possibilidades de voltar ao mercado, né, com toda normalidade do que foi no passado, por estar num grupo de risco. E muitas vezes essas pessoas vão precisar de uma nova adaptação do mercado para que eles possam ser atendidos. Aí a gente fala, Bruno, mas nem todo mundo tem acesso à internet, então a internet ainda é algo que não abrange, apesar de a gente ver cada vez mais crescer, mas muitas pessoas ainda não têm internet. Como é que isso vai acontecer? Gente, um dado importante que eu acho que
vai clarear muito como as coisas já vinham mudando e tendem a acelerar ainda mais. A Google, até 2023, irá fornecer internet gratuita para todo mundo. Até 2023, a Google está soltando alguns satélites, na verdade, né, diante da Terra, e a intenção da Google é que até 2023 a gente possa acessar e ter internet Wi-Fi para todos. E isso, na verdade, vai mudar demais todos os mercados. Imagina as operadoras, na verdade, de telefonia, imagina as empresas que fornecem internet, o que vai acontecer com elas quando a Google disponibilizar, e segundo a previsão deles é daqui a 3 anos, basicamente, o que vai acontecer com o mercado? Você vai estar de qualquer lugar acessando a internet de forma ilimitada e gratuita. Então, olha só a que passos a Google está fazendo com que a internet seja ainda mais divulgada. E a gente não pode acreditar que essa mudança e essas mudanças que vêm acontecendo não mudam em nada o nosso negócio chamado clínica, né? A gente precisa readaptar e entender isso para utilizar de forma ética e com credibilidade essa mudança que vai acontecer naturalmente no mercado, né? A gente tem que entender que muitas vezes não é que os negócios mudaram, a forma dos negócios mudaram. As pessoas absorviam, e essa foto é muito clássica, eu acho fantástica, porque ela demonstra exatamente o conteúdo e a busca por notícias sempre existiu. O que mudou foi como, né? E lá no meu Instagram eu publiquei essa foto trazendo um pouco dessa realidade. O como mudou, né? A informação que era buscada através do jornal, que chegava quentinho de manhã, 6 horas da manhã na mão das pessoas, hoje, na verdade, quando chega no jornal, já está ultrapassada. Porque essa informação já chega, né, no celular de todas essas pessoas aí que estão acompanhando real time tudo que está acontecendo nesse momento. Então, olha como a coisa mudou. E, gente, a grande questão é que o jornal, a pessoa olhava para o jornal, olhava as notícias, né? Então era muito claro, era muito comum de manhã cedo a gente acordar e já, né, ter aquele jornal que falava quentinho, porque o jornal era produzido de madrugada para ter o máximo possível de informações, chegar para você, e muitas pessoas liam de manhã cedo o jornal e depois esqueciam, né? Esquecia a notícia depois. E ela ia usufruir do mundo, olhar para os lugares. Hoje em dia o celular é carregado no bolso das pessoas. A pessoa olha a notícia agora, 1 minuto depois ele pega o celular para olhar de novo. E se nós não estivermos nesse aparato chamado telefones celulares, que de vez em quando a gente usa para ligar, as pessoas não vão nos olhar. Porque as pessoas cada vez menos olham para frente, elas cada vez mais olham para baixo para esses aparatos. Então, a forma de consumir, a forma de se comunicar com o perfil já vinha mudando. E o que aconteceu, já que mais pessoas entraram no mundo digital, é que através dessa pandemia isso acelerou. Uma das coisas que cresceram, né, uma das maiores vendas que cresceram, o número de celulares vendidos cresceu na pandemia. Não é que coisa, né? As pessoas estão com dificuldade financeira, não estão com muitos desempregados e muita problemática em relação a tudo, mas o consumo de celular cresceu, né? Então, olha como a tendência acaba sendo superior, muitas vezes, até a dificuldade. Eu falo sempre uma frase que eu acho que tem que ser o equilíbrio de se pensar nesse momento. Cuidado para a pendência não te tirar a tendência, tá? Tem que existir um equilíbrio nesse processo. A pendência são todos os ajustes que você precisa fazer para se adaptar ao novo negócio, tá? Então, você tem pendências, né? Custos vão estar aumentados, vamos ter que melhorar, perfeito. Agora, tome cuidado para não esquecer das tendências. Tem tendências que já vinham acontecendo e que, nesse momento, elas vão ser aceleradas, tá? Então, eu acho que esse é um caminho importante para te refletir e trazer para a nossa realidade. Aí vamos pensar um pouquinho no panorama das empresas, né? E se a gente torcer para as empresas aí, quem é a empresa que está ditando, né, o futuro dos veículos de transporte, né? A gente fica, quais são as empresas hoje de veículos que nós temos? Nós poderíamos pensar na Ford, Fiat, né, nas estrangeiras, Mercedes, BMW, nas coreanas e orientais, né, a Honda, a Hyundai, a Toyota. Essas empresas são empresas hoje de veículos de transporte. Mas quem está mudando, na verdade, o perfil dos veículos de transporte é a Google, né? A Google criou esse carro, na verdade, há alguns anos, mais de 5 anos já, e esse carro é um carro que não precisa de um motorista, né? E no parque da Google, esse carro circula livremente, sem nenhum motorista, né? Olha só, a Google, que é uma empresa de formatação de busca na internet, é a empresa que está mudando o futuro dos veículos de transporte. Olha só que absurdo, né? Eu gosto muito de assistir filmes de época, né? Quando eu assisto aqueles filmes de época, com aqueles cavalos bonitos, e eu vejo assim, eu falo, puxa, nessa época, para um cara acreditar
o cara ser bem-sucedido nessa época, ele tinha que ter o quê? Um cavalo muito bom, né? Aí, nessa época, será que o cara conseguia imaginar que aquele cavalo, daqui a um tempo, não ia valer mais nada? Hoje, na verdade, o cavalo, né, foi substituído pelos carros. E agora, recente, né, em 2018, a gente tem uma discussão muito forte, né, que foi a discussão quando se entrou algumas empresas no mercado, como a Uber, né, começou a se discutir, os taxistas entraram, né, bastante firmes aí nesse contestamento, e a grande discussão era, a Uber vai entrar, a Uber vai dominar o mercado, pode ter Uber ou taxista, enquanto, né, estava uma discussão entre Uber ou táxi, a Google já estava preocupada com outra coisa, porque a empresa Google já em 2018 já estava começando o serviço de táxi sem motorista. Os taxistas, eles não têm que se preocupar com o motorista de Uber, eles têm que se preocupar com a possibilidade de não ter um motorista, tanto de Uber quanto de táxi. Porque, no final das contas, esse é um caminho. Se vai levar mais ou menos tempo, a gente não sabe, mas uma coisa é fato. A máquina tem se mostrado mais eficiente para trabalhos os quais não exijam criatividade, bom senso, empatia, processos de sentimento e emoção. Coisa que na saúde nós temos de sobra, e a máquina jamais vai conseguir transmitir isso, ou vai levar muitos e muitos anos para conseguir com que isso aconteça. Uma empresa num carro, não. Se a gente pensar para pensar, há muito tempo atrás, o grande diferencial de um motorista numa cidade era a experiência dele, o conhecimento da cidade. Hoje isso não vale mais nada. É muito mais fácil você confiar numa pessoa que não conhece nada da cidade, mas tem um aplicativo que vai mostrar o melhor caminho para ele. Ou seja, que foi o que a Uber acabou fazendo, né? E mudou, né, o caminho do táxi, porque o táxi teve que se readaptar, está tendo que se readaptar a essa realidade modificada, né? Mas olha só, a Google, ela já está pensando além, ela está pensando que não precisa mais de motorista, né? Isso é uma tendência. Quem mudou o mundo da música? A gente via essas empresas, na verdade, fonográficas, né, que passaram por uma crise muito grande, né, e brigando, como é que a gente faz? Porque na época começou a pirataria de CDs, e aí chega esse cara, o Steve Jobs, dono da Apple, uma marca de computador, e fala, e muda completamente a indústria da música, através do chamado iPod, que era um pequeno sonzinho no qual ele armazenava música, e ele buscou a dor que os clientes, né, de consumidores de músicas tinham na Apple, que era você tinha que comprar um CD com todas as músicas. Ele falava, as pessoas não querem comprar álbuns de CD, ela quer comprar a música. Eu lembro quando a gente comprava aqueles LPs, que vinham 10, 12, 15 músicas, mas só uma era boa, o resto a gente nem gostava, e comprava só por conta de uma música. E ele falou, olha, compre uma música só. E se tornou a empresa que mais, uma empresa de computação, foi a empresa que mais vendeu música no mundo a partir de então. Ou seja, através, né, de um pensamento um pouco mais à frente. E ele pensou mais a fundo, ele viu aquele iPod e falou, esse aparelhozinho aqui ele é muito bom, mas ele pode ser conjugado a um outro aparelho e ele fazer, além de ouvir música, além de baixar as músicas aqui, ele pode falar, né? E aí ele trouxe o iPhone, que é um iPod com a possibilidade de telefonar e utilizar plataformas aí de internet dentro deles, né? E aí a gente viu a mudança desses smartphones, ou seja, fones inteligentes, e a mudança que isso ocasionou no mercado por conta, né, de um louco que se tornou gênio por conta do resultado resolvido, do resultado que ele chegou através disso aí. E hoje a Apple, na verdade, tem uma plataforma imensa e ganha milhares e milhares e milhares de dólares com venda de música, né? Então, ou seja, uma empresa de computador mudou o ramo da indústria da música, né? Olha só que coisa, né? A gente, quando está vendo nessa pandemia, os artistas se apresentarem, por exemplo, no YouTube, e a gente começa a ver a televisão desesperada, porque no YouTube ele consegue ter muito mais audiência do que na televisão. Que coisa, né, cara? Como a gente pode mudar as coisas, né? O artista não quer mais ir para a televisão, não. O artista quer ir para o YouTube, meu amigo. Ele faz YouTube sozinho e ele consegue ter uma audiência maior do que se ele fizer a mesma coisa na televisão, que era o sonho de consumo de todo mundo no passado, né? Olha como o mercado, as coisas estão mudando. Quem está investindo na vacina do Covid? Olha só, uma das empresas que estão mais avançadas, né, nessa conquista é a Microsoft, que não é a Microsoft, na verdade. É o Bill Gates, que ele tem hoje um projeto paralelo, né, que é um projeto no qual ele levou quase 80% da verba, né, que ele conquistou na sua vida para investir na saúde. E ele é a pessoa que está mais investindo, um dos que está mais investindo na solução desse poder global. E há muito tempo atrás, quando ele investiu e levou 80%, né, da sua rentabilidade para esse projeto, ele falava o seguinte, olha, gente,
Não adianta nada você ter carro, você ter computador, você ter casa, se você não tiver saúde. Por isso que eu acho que o bem mais importante do que a gente vai estar trazendo aqui é a saúde. Olha como ele foi visionário nesse processo, né? Como ele foi visionário. E uma coisa importante, mais de 80% do que ele doou para esse projeto, mesmo assim a Microsoft, com os outros 20%, ele ainda é um dos caras mais ricos do mundo, né? Um dos 5 mais ricos do mundo, mesmo fazendo essa mudança. Ou seja, olha como ele foi visionário nesse processo e, mais uma vez, uma empresa de computação é quem está à frente aí nesse processo da vacina. E a nossa clínica, né? E é a pergunta que todo mundo tem para falar, né? Ei, Bruno, beleza, né? Olha só, quem está mudando a indústria automobilística é a Google. Quem está mudando a indústria, quem mudou, na verdade, né, está mudando a indústria da música é a Apple. Quem está mudando, quem está trazendo soluções para essa pandemia com a vacina é a Microsoft. Quer dizer que as soluções da nossa clínica vai vir com essas plataformas também? Perdão, bebi só uma aqui. Gente, eu vou trazer alguns conceitos que eu acredito nesse momento na nossa clínica, o que está acontecendo, o que vai mudar no paradigma. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que todas as empresas que, na verdade, conseguem efetivar e fazer processos bastante alinhados, interessantes, são aquelas que conseguem ter a percepção de sempre fazer as formatações dos seus negócios com o olhar de quem está do outro lado. Pense sempre nisso. O objetivo e a clínica só existe porque existem pacientes. Olhar as dúvidas, as dores, os problemas dele para que a gente busque a solução interna é o melhor caminho para você criar um serviço muito bem alinhado. Então, sempre, a grande questão e o primeiro passo para você fazer isso é você entender o que está acontecendo com o consumidor, que no nosso caso é o paciente, né? Então, essa pandemia, e eu contei um pouco da história, né, dessa evolução, de como as pessoas estão cada vez mais digitais nessa evolução, né, do consumidor, do ser humano. Mas nessa pandemia, a gente teve uma aceleração e uma mudança muito brusca no perfil do consumidor, coisa, né, que no passado levaria anos ou séculos para acontecer. Uma coisa é fato. Mas eu vou trazer 4 itens bastante otimistas, tá, para todos nós aí da área de saúde, porque são 4 visões que eu tenho e eu estou me baseando muito também no que aconteceu em outros países aí, o que vem acontecendo nesse momento, porque tem alguns países que estão em estágio um pouquinho mais à frente do que o nosso, tá? Então, acho que isso aí é um caminho importante. Primeira coisa que essa crise vem ocasionando, e a gente precisa entender, é que essa crise é uma crise de saúde, né? Ou seja, as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, de render, de ter retorno financeiro por uma crise ocasionada pela saúde. E toda vez que uma crise de saúde é ocasionada, quando a crise acontece, a razão dela é exacerbada. O que vai acontecer com o público consumidor ao terminar essa crise? Primeira coisa, é natural que aconteça, é que ele vai valorizar cada vez mais a sua saúde. Porque ele vai começar a perceber que sem saúde de nada adianta o restante. Então, nós vamos estar, né? E eu acho que todas as categorias consideradas essenciais se mostraram como elas são essenciais, né? Não adianta ter nada se você não tiver saúde, se você não tiver o que comer. Se a gente quiser saber o que é essencial, basta saber o que foi permitido, na verdade, funcionar livremente, porque é o essencial, tá? A gente vê algumas problemáticas aí nesse ajuste, mas a saúde, de uma forma complexa e de tudo que a gente faz, é essencial para a vida das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Crise de saúde melhora e cria um conceito do consumidor de que a saúde é fundamental e importante, tá? Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que pensar. Outra coisa é que as pessoas estão tendendo a acumular mais problemas. Por conta de isolamento, as pessoas só estavam podendo sair para o que era extremamente necessário e urgente. E a gente sabe que quando a gente não passa por um processo de prevenção, de resolução de pequenos problemas que acontecem na nossa saúde, a tendência disso é exacerbar. Então, nós estamos criando e nós estamos tendo muitas pessoas acumulando problemas que vão ter que ser resolvidos posteriormente. Alguns mais cedo e outros um pouco mais distantes. Mas é fato que essas pessoas estão acumulando problemas e que vão ter que buscar resolver depois. Então, olha só, em alguns países, né, e a gente teve a oportunidade de começar com vários, como por exemplo a Itália, né, a gente começou com a doutora Laura Campos da Itália, a doutora Ana, que é lá da região de Milão, onde estava o centro realmente da pandemia, a doutora
do Tonino Vanderlei também, que é da Itália, que é da região de Nápoles. Então a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas de vários lugares da Itália, e a gente também, logicamente, está se mantendo em contato aí com o que vem acontecendo posteriormente. Uma das coisas interessantes é que o governo, nesses países que estão retornando, né, com mais saúde e com menos possibilidade de contaminação, é um incentivo muito grande para os profissionais de saúde voltarem a trabalhar e trabalharem com mais intensidade. Por quê? Porque os problemas de saúde foram acumulados. E quanto mais as pessoas forem deixando para depois, maiores as chances delas terem problema mais sério, e isso, levando esse problema mais sério, pode muitas vezes voltar, né, eles têm medo, né, acima de tudo, de voltar e acontecer um colapso na saúde pública do país. Ou seja, o incentivo muito forte do governo está sendo para exatamente que os profissionais de todas as áreas de saúde, tá, gente, voltem a trabalhar o mais rápido possível e tenham, acima de tudo, esse atendimento reestabelecido. Então, essa é a primeira tendência. Então, eu falei, ó, a crise de saúde valoriza a saúde, pessoas com problemas acumulados vão buscar atendimentos, porque elas vão precisar disso. Vai um outro ponto que assim, é um equilíbrio de pontos negativos e positivos. A gente está vendo, né, por conta de toda a dificuldade, que muitas clínicas não estão conseguindo suportar esse momento, né? E eu acho que talvez as clínicas que tinham um modelo, né, de muita quantidade de pessoas estão tendo mais dificuldade do que aquelas que têm um modelo de um atendimento mais espaçado, por razões óbvias, né? E a gente não sabe, né, a incerteza de quando a gente vai poder voltar à normalidade, daquela rotina, né, de sequência de muito atendimento, a gente não sabe quando isso vai acontecer, e a gente está vendo cada dia mais, infelizmente, muitas clínicas fechando as portas, né, muitas clínicas, infelizmente, não estão conseguindo manter as portas abertas. E isso vai ser um lado negativo, logicamente, né, muitos profissionais não vão conseguir estar atuando, mas, em compensação, aqueles que estiverem atuando vão ter menos pessoas fazendo os mesmos serviços dele. Então, ou seja, quem conseguir adaptar-se a essa nova realidade, talvez esteja um mercado mais azul, né? A gente fala no Oceano Azul, né? Ou seja, com menos concorrentes, né? Isso é uma tendência também, porque eu acredito que todos aqui profissionais de saúde estão acompanhando o número de clínicas que, infelizmente, estão tendo que fechar as portas, ou seja, vai ficar um mercado menos competitivo. E acho que até a tendência de escolha de profissão, né? A gente vive, eu já venho falando bastante isso, a gente vive uma sociedade muito mais imediatista e profissionais de saúde, de certa forma, eles precisam de muito conhecimento para conseguir executar a sua formação, o que leva muito tempo. E os jovens, muitas vezes, querem coisas mais imediatas, né? Então, assim, se formar em medicina, odontologia, fisioterapia, leva muito tempo e muitos não têm mais paciência de esperar esse tempo para conseguir prover o seu propósito, que é atender e dar saúde acima das pessoas. Então, é um mercado que tende realmente a ser muito valorizado posteriormente a esse período por conta disso. A gente tem que entender que é um mercado que vai dar uma diminuída no número de pessoas, mas ele vai crescer daqueles que se readaptarem a esse momento, né? Outra coisa que muita gente pode falar, o mercado da saúde, né, o mercado das clínicas, de certa forma, eles abrangem dois segmentos, né, que são muito fortes. A saúde como um todo, isso vai ser valorizado, e o segmento da estética, né? E muita gente considera a estética como um segmento supérfluo, né? E isso é um ledo engano, primeiro porque a estética ela traz benefícios, né, psicológicos e benefícios que a gente sabe que podem, né, melhorar a autoestima das pessoas. Mas o que está acontecendo nesse momento, né, a gente pode pensar, por que é mais importante, saúde ou estética, né? Logicamente, a saúde vai estar muitos problemas acumulados, as pessoas vão valorizar muito isso, mas a estética vai estar muito valorizada também. Porque sabe o que aconteceu nesse momento de pandemia? As pessoas se viram muito mais do que elas se viam anteriormente. Se a gente está falando que o mundo está mais digital, teve uma crescente no mundo digital, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas se olharam mais. Aquelas pessoas mais idosas que não usavam as teleconferências, que não usavam o celular para se ver e fazer chamadas, elas começaram a se olhar. E as rugas que não te incomodavam mais começam a te incomodar. As olheiras que não te incomodavam mais começam a te incomodar. E a gente vai ter uma busca muito maior por procedimentos estéticos do que no passado, porque a gente teve uma crescente na utilização e na visualização de pessoas, né? Eu dou sempre o exemplo, a gente vive a famosa geração selfie. É a geração, né, que se olha e se vê através desses aparatos. E isso faz uma mudança, porque no passado, né, eu mostro sempre a minha história. No passado, você tinha que, para você ver como é que você estava esteticamente, era uma foto de passaporte, né? Olha, eu feinho aí, meus 10 anos de idade, né? Quando eu olhava um passaporte, eu lembro que eu olhava esse passaporte e eu tinha dificuldade, logicamente, né? Eu era meio estranhozinho.
até que eu resolvi fazer uma mudança quando chegou esse passaporte e passei o que era feio na infância, fiquei pior na adolescência, né? Então eu não entendi, eu falava, meu Deus, como é que pode, rapaz? Eu não conseguia me dar bem com as meninas e depois você vai começar a ver. Mas eu só me via de passaporte em passaporte, né? Aí quando olhava o passaporte, eu falava, meu Deus do céu, olha só que mudança, né? E acabou que ficou feio, ficou pior ainda com o passar do tempo. E aí a gente muda para o momento atual que a gente consegue, né, fazer uma foto, fazer avaliar a gente e percebe defeitos que no passado a gente não observava. Porque a gente vai fazer a foto, a gente vai não só fazer uma foto, como fazer um vídeo. A gente começa a perceber que nós temos assimetrias, a gente começa a perceber que nós temos diferença em algumas coisas, e o que não me incomodava no passado começa a me incomodar. Até porque hoje, com essa geração, com essa possibilidade, né, que nós temos de utilizar essas plataformas, nós ficamos preocupados não só com o que acontece hoje, nós ficamos preocupados também com o que acontece amanhã, porque tem plataformas que nos mostram o que vai ser da gente quando a gente envelhecer. E muitas vezes as pessoas, por conta disso, começam a buscar muito mais prevenção da sua estética. Por isso que eu acho que a estética é um caminho que, ainda mais nessa pandemia, ele vai voltar muito mais forte do que no passado. E acredito muito, gente, a gente precisa se reinovar, né? A gente vai estar executando, e aqueles que quiserem participar vão ser todos bem-vindos, é gratuito, tá? A gente vai estar fazendo um meeting chamado Reinovate, né? Que vai acontecer dia 30, 1º e 2 de julho. Nesse meeting aí a gente vai estar trazendo 9 convidados para falar um pouquinho dos 3 perfis de inovação que eu acho que a gente precisa trazer para a nossa clínica. Eu vou falar sobre esses 3 aqui, mas nesse meeting vai ser muito legal com ter outros convidados participando. Quem quiser se inscrever, gente, basta se inscrever aí na bio da minha página, Bruno Trevisan Rosa, na bio do Instagram, você consegue entrar lá no link, é gratuito, né? Já está bastante, inaugurou, a gente começou as inscrições essa semana e já está, acho que já tem mais de 1.000 inscritos, eu acredito que vai dar um número bastante grande de pessoas, graças a Deus aí, com o objetivo, acima de tudo, de poder ajudar. Eu acredito que são 3 lugares que a gente vai ter que buscar renovação no nosso ambiente, na nossa clínica, tá? E a gente trouxe esse meeting para complementar essa teoria que a gente tem, que temos que buscar renovação nesses três segmentos. Nós temos que buscar renovação na parte clínica, a renovação na gestão e a renovação digital. Esses são os 3 pontos que nós precisamos renovar. Gente, renovar não significa esquecer tudo e voltar do zero, não. Renovar significa se alinhar a uma nova realidade do mercado, tá? Então, eu acho que a gente tem que trazer, entender isso, para que a gente possa se readaptar, né? A gente chamou esse meeting de Reinovate, porque significa renovar com inovação. Aqueles que conseguirem melhorar e ainda de forma inovadora, eu acho que esses vão realmente prosperar e vão voltar muito mais fortalecidos nesse mercado. Isso é aquilo que a gente acredita. Vamos falar primeiro da renovação clínica, né? Que eu acho que essa é uma mudança bastante grande que vem acontecendo no mercado. A primeira coisa da renovação clínica que nós temos que entender é que o perfil do nosso paciente mudou completamente, né? O nosso paciente no passado, o que fazia, limitava ele ir buscar o nosso consultório, era dificuldade de acesso, primeira coisa, né? Então a gente tinha dificuldade, mas no passado, o qual não tinha as plataformas digitais, ele tinha que entrar em contato via telefone, e nem sempre tinha o telefone, ou ele tinha que passar e ir até o lugar para marcar uma consulta. Isso, de certa forma, era um limitante, dificultador para as pessoas marcarem. Além disso, ele evitava por algumas razões, o medo e a ansiedade por conta do procedimento, né? Afinal de contas, nós somos uma área que as pessoas, na verdade, vêm para a gente por necessidade, é um mercado de necessidade. Ninguém acorda com vontade no dentista, né? As pessoas vão no dentista por conta de uma necessidade. Então, por ser e por estar no ramo de necessidade, e as pessoas, né, quando tem uma necessidade, elas procuram um profissional, né, de saúde em geral, né? Mesmo que seja uma necessidade estética ou uma necessidade de prevenção, mas é uma necessidade. Então, e o que limitava muitas pessoas a buscarem um procedimento? O que limitava era o medo e a ansiedade, porque ele só ia buscar um profissional quando tinha uma necessidade. Se ele não tivesse uma necessidade muito clara, muitas vezes ele não procurava, porque os nossos procedimentos, a grande maioria, geram algum tipo de desconforto para muitos pacientes. Não gera, não. Nenhum paciente acorda com vontade de receber uma agulhada, nenhum paciente acorda com vontade de ouvir barulho desagradável, e muitas vezes essas experiências estão associadas àquilo que a gente faz, né? Então, o medo, a ansiedade e a dificuldade de acesso eram os principais critérios das pessoas não nos procurarem. Até que, por conta dessa pandemia, o paciente cria uma nova objeção, né? Que é a objeção da segurança.
O paciente, logicamente, ele começou a ter medo de ser contaminado onde quer que ele vá, né? Não é só no ambiente de uma clínica, não, em qualquer lugar. Aquele paciente mais velho, não só ele como os filhos, tem uma preocupação imensa que ele seja contaminado, porque é um grupo de risco maior e a gente sabe das possibilidades que essa pessoa possa ter. Então, ou seja, a objeção e a gente transmitir segurança para ele é o primeiro padrão. E para a gente transmitir segurança, gente, algumas coisas a gente precisa entender. A gente primeiro precisa entender o que acontece e a gente, como profissional de saúde, tem obrigação de conhecer muito fortemente o que acontece e quais são as formatações e tudo que acontece com esse vírus, né? Com essa pandemia associada. A gente tem obrigação, porque isso reflete na nossa saúde. Para isso que a gente estuda, para isso que um dentista que faz restauração precisa estudar durante muito tempo todo o corpo humano e todo ser humano por completo para fazer alguma coisa que é muito mais técnico. Mas ele precisa desse conhecimento justamente por conta disso. E as coisas mudaram. Esse vírus, na verdade, está mudando muito conceito e muitas coisas que no passado a gente não tinha. Então, entender é a melhor forma da gente saber como lidar. E aí entender de como evitar essa propagação. Por isso que os conhecimentos de entendimento do vírus e entendimento de procedimentos de biossegurança vão ser importantes e fundamentais. E o paciente, ele tem que visualizar isso para se sentir mais seguro. Qualquer procedimento que demonstre segurança e mostre para o paciente que ali não existe risco de execução do serviço, ele vai se sentir muito mais seguro e a objeção vai ser deixada para trás. Então, esse é o primeiro critério que eu acho que é muito importante. Entender o que acontece com esse vírus, entender essa nova modalidade. A gente tem que entender, gente, que por mais que a gente seguisse todos os padrões no passado, né, e fosse rigoroso em relação a isso, existem realidades que foram modificadas. Aí tem muitos colegas, por exemplo, que falam, Bruno, olha, mas eu já usava todos os padrões de segurança necessários. Eu falei, sua recepcionista não usava máscara na recepção. E agora, na verdade, ela vai começar a utilizar. Seu paciente não chegava de máscara da rua. Então, a gente não adianta de querer se iludir que não mudou nada. Mudou. E algumas formatações vão ter que ser readaptadas. Não significa que não estava fazendo nada errado, não. Significa que é readaptar a essa nova realidade e a segurança é fundamental. Eu falo que o consumidor, nesse momento, está despertando para 3S, né? São os 3S, na verdade, das empresas que estão investindo. Muitas empresas estão pensando exatamente nesses 3S, e eu acho que a gente da área de saúde tem que pensar da mesma forma. Se você conseguir transmitir 3S para o seu paciente, ele vai se sentir muito mais conectado com você, como empresa, como negócio da área de saúde. Primeiro, essa segurança foi o que eu já falei agora. E, logicamente, para a gente fazer e ter segurança, a gente vai ter que ter mais aparatos e a gente vai produzir mais lixo. E esse é o segundo S que os consumidores, no momento, estão engajando cada vez mais, a sustentabilidade. O que você tem de estratégia de sustentabilidade na sua clínica, né? As empresas cada vez mais estão focando nesses dois padrões, segurança e sustentabilidade. O consumidor do momento, ele está muito mais preocupado com o meio ambiente. Nesse momento de uma crise de saúde, ele começa a ver que se o ambiente não for cuidado, a tendência é que as próximas gerações possam ter muitos problemas por conta disso. E eu acho que a sustentabilidade é o segundo padrão que vem modificando essas pessoas. E o terceiro é a solidariedade, né? Como a gente tem visto solidariedade em todos os campos, porque todo mundo começou a perceber que se tivermos uma crise de saúde, que as pessoas não possam, né, usufruir desse mundo maravilhoso que nós temos, de nada adianta. E mesmo as empresas que pareciam mais egoístas ou que pareciam menos interagir com as pessoas, tiveram que mudar os seus paradigmas. Né? E eu chamo esses aí dos 3S aí da nova tendência do consumidor. Ele está buscando empresas que transmitam segurança, sustentabilidade e solidariedade. Então, quem quiser e quem está aqui assistindo, foca e faz uma reavaliação de que forma você vai transmitir para o seu paciente segurança, sustentabilidade e solidariedade. Isso, além de fazer o bem, né, em relação ao planeta, em relação às pessoas, em relação a ajudar o próximo, você também vai estar se conectando muito mais com esse consumidor que está sendo renovado nesse momento, acima de tudo, de pandemia. Né? E no primeiro dia do nosso congresso, a gente vai estar trazendo exatamente esses aspectos aí. Tá? O 30 de junho, o meeting, na verdade, né, falando no congresso, é o meeting, vai acontecer das 18 às 22 horas. No primeiro dia nós vamos ter, eu vou estar falando sobre os 4 pilares, né, da sustentação da clínica na pandemia,
falar um pouquinho sobre alguns pré-requisitos que a gente precisa reavaliar. Aí vai ter a doutora Luziane Borges falando sobre a parte de biossegurança, uma doutora em biossegurança que está realmente explodindo aí, falando sobre isso, é uma conhecedora muito grande de todo o processo e realmente está bastante efetiva nesse momento aí, trazendo muitas informações. O Zé Ricardo, que é o CEO da RCrio, que vai trazer um pouquinho que a RCrio trabalha com armazenamento de células-tronco, ou seja, o que o mundo das células está trazendo como possibilidades para esse momento, o que é fantástico, a gente nem imagina o que está acontecendo internamente, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir o Zé falando sobre isso. E a doutora Sara Dominique, que está hoje trabalhando na fronte, é responsável aí pelo hospital referência de Covid-19 lá em Alagoas, e ela está vivendo na pele aí o dia a dia, aí uma infectologista, né, médica infectologista, e vai estar trazendo esse conceito, ou seja, no primeiro dia nós vamos estar alinhando esses 3 princípios: biossegurança, novas tendências para os atendimentos, os tratamentos, e o que é o Covid, de que forma a gente pode evitar que ele aconteça. Então, a gente vai ter essas referências aí nesse primeiro dia, que é o dia que a gente chamou de renovação clínica. Perfeito? Segunda renovação que nós vamos precisar, eu falei de 3, clínica, de gestão e digital. É a renovação de gestão, na gestão. Ou seja, o que muda, Bruno? O que está mudando nesse momento, né? Na renovação da gestão? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nossa gestão e a nossa clínica, nós vamos ter uma mudança muito brusca nos preços, né? E eu acho que muita gente confunde preço com valor. Essa é a primeira separação que nós temos que entender, porque isso faz total diferença. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você entrega. Aquelas pessoas que estiverem no mercado do preço vão ter muito mais dificuldade. Por quê? Qual é a dificuldade que se tem no preço? A base do preço é o custo. O mínimo que você pode cobrar por um procedimento é o custo. Ou seja, o que vai acontecer com o custo nesse momento? Os custos vão estar aumentando, gente. Os custos estão aumentando. Por que os custos vão estar aumentando? Porque nós vamos ter que readaptar o nosso negócio à realidade que nós não vivíamos anteriormente. E qual é o problema? Os custos estão aumentando e o mercado como um todo, né? Os nossos concorrentes não é só as pessoas que executam o mesmo serviço que a gente, é o mercado como um todo. A concorrência vai estar diminuindo o preço e o preço vai estar sendo achatado, subindo o custo e concorrência achatando o preço. Ou seja, qual é a única forma da gente fugir desse mercado e voltar a tornar a nossa clínica com possibilidade de ela ser sustentável acima de tudo, né? É a gente agregar valor, porque valor é aquilo que você entrega. Se você estiver entregando valor naquilo que você faz, o preço não vai ser o seu fim. Quando a gente bota hoje no Google, estava pesquisando, comprei um celular agora, um iPhone 11, por exemplo, você bota um iPhone 11 para pesquisar no Google, quando você coloca no Google, ele aparece no Google Shopping, né, que é uma plataforma do Google que mostra os preços, ele mostra todos os preços, na verdade, de todos os aparelhos em várias lojas do Brasil. Qual é a loja que eu escolho? Se é o mesmo aparelho, eu escolho, ou seja, a entrega do aparelho é o mesmo em todos os lugares, o que eu vou escolher? Aquele que é mais barato, desde que tenha credibilidade. Eu não vou escolher comprar um telefone em alguém que eu não tenho confiança se vai chegar o telefone para mim ou não. Mas se for Magazine Luiza ou Americanas, as duas têm que entregar. Então eu não vou pensar 2 vezes se uma estiver muito mais barato que a outra. Ou seja, o mercado preço no mundo online se tornou muito competitivo. E a vantagem que a gente tem por ser prestador de serviço é que a gente tem como agregar valor ao nosso serviço, né? A gente nossos cursos aí dos encantadores de paciente, o que a gente mais foca é em formatações de agregar valor no nosso serviço, né? A gente fala de propósito, paixão, planejamento, processos, pessoas, percepção, praça, preço. A gente fala de várias formas de você agregar valor ao seu serviço. Mas o mais importante é você entender que a gente precisa entregar mais ao nosso paciente para que ele tenha essa percepção de valor agregado. Entregar mais significa gastar mais? Não. Significa, muitas vezes, você lidar com ele melhor, você encantar no atendimento, você fazer com que ele se sinta à vontade, com que você diminua as objeções dele. Ou seja, você interagir com o seu paciente, fazer com que ele se sinta confortável no seu ambiente, é o melhor caminho para você ter uma fidelização. Eu acho que nesse momento nós vamos viver muito mais um mundo da fidelização do que da captação. Durante muito tempo na saúde, os profissionais se preocuparam muito em captar novos pacientes. Aqueles que se preocuparam mais em fidelizar aqueles que tiveram a oportunidade de passar por um atendimento seu, vão ter muito mais vantagem. Porque quem é fiel, volta. E muitas vezes aquele que captou, mas não investiu na fidelização, talvez tenha que captar novos pacientes, e captar novos pacientes vai estar cada vez mais caro e difícil, por conta dessa possibilidade de mercado modificado. Perfeito? E aí, no segundo dia do nosso meeting, né, no dia 1º de julho, vai ser exatamente sobre esses temas, né?
Como maximizar a produtividade? Gustavo Bacelar, lá de Portugal, vai trazer esse conceito de como melhorar a produtividade, marcação de agenda, né? Processo de marcação, como preparar a sua equipe para criar um processo realmente que torne ela muito mais produtiva. Vamos ter que ser muito mais produtivos, né? Isso é fato. Vamos atender pacientes num tempo maior, por conta de obrigações da vigilância. O que a gente tem que trazer? Produtividade nesse processo. Vamos ter o Limar Kamaroff, na verdade, que é um dos maiores referências aí do direito médico, que vai trazer um pouquinho das realidades, né, tributárias, jurídicas desse processo, usar a telemedicina, a teleconsulta, né, no caso da odontologia e da fisioterapia, quais são os pré-requisitos legais disso, né, trazer todo esse mundo online, toda essa possibilidade voltado para o aspecto jurídico. E vamos ter o Francisco Mercedes, que é um economista, né, vai trazer essa parte financeira, como a gente equilibrar e controlar, acima de tudo, as nossas finanças, levando-se em conta essa parte econômica e financeira. Ou seja, mais um dia aí voltado só gente muito boa aí, trazendo esse conceito. Então, esse vai ser o segundo dia do nosso meeting, tá? Vai ser o dia 1º de julho, começando sempre às 18 horas, terminando às 22. E a terceira renovação que nós precisamos é a renovação digital. Falamos da renovação clínica, a importância de entender o Covid, de modificar e adaptar às realidades da biossegurança. Falamos da gestão, de como vamos ter um mercado mudado, quanto vai ser importante nós agregarmos valor ao nosso serviço para conseguir melhorar essa situação. E o terceiro item é a renovação digital. Essa é uma mudança fenomenal e importantíssima, né? Se a gente pensar como é que você reserva o seu hotel hoje em dia, né? A gente reserva o hotel hoje, quando a gente entra no Booking, por exemplo, que é uma das plataformas de reservar hotel, uma das coisas que a gente usa como estratégia para o Booking, para reservar, é ver as referências de outras pessoas, é ver quantas estrelinhas e qual é a nota dele. A gente associa duas coisas, preço e entrega. Olha só como a gente associa o preço, mas a gente não pega o mais barato se ele estiver muito detonado por experiência de outras pessoas, perfeito? Por quê? Porque o preço é importante, mas o valor que aquele hotel entrega também é importante. Por isso que as notas e as experiências é algo que as pessoas olham ao buscar. Qual é a nota? Você pode falar, Bruno, mas o hotel é diferente da nossa clínica, né? Vamos pensar em algo que seja muito difícil de fazer a distância, né? Tênis, o sapato é algo muito pessoal, né? É algo que eu, por exemplo, até hoje não sei exatamente qual é o meu número. Meu número tem um pé grande, viu? Meu número pode ser 43, 44 ou 45. Depende do sapato, meu pé é meio estranho, é meio largo, né? Então depende do sapato, ele é uma coisa ou outra. Agora, qual é a empresa que mais vende tênis no Brasil? A empresa que mais vende tênis no Brasil é a Netshoes. E a Netshoes não tem nenhuma loja física. Ela vende via internet. As pessoas compram tênis, o que parece uma loucura, sem provar, em todo o Brasil. E hoje ela vende não só tênis como chinelo, creatina, o que você imaginar, ela vende lá dentro. Mas o fato é, uma loja de tênis online é a loja que mais vende hoje no Brasil, algo que teria que ser feito sob medida. Eu corro, né? E para correr a gente passa muito tempo correndo. Eu faço um tênis sob medida, muitas vezes, que eu tenho uma empresa que eu mando lá para fora e tal, e faz um peça. Olha como isso é importante. E uma empresa, na verdade, consegue, na verdade, ser a maior referência de venda de tênis do Brasil, fazendo uma mensuração online, né? E vocês acham que como as pessoas vão procurar os profissionais de saúde? Vocês acham que ela ainda vai buscar na listazinha telefônica? Você acha que ela vai ficar ligando para marcar com o profissional? É lógico que cada vez mais as pessoas vão no Google e vão identificar quem são os profissionais, onde eles estão e o que as pessoas falam dele. O Google, existe uma plataforma chamada Google Meu Negócio, e nessa plataforma as pessoas conseguem entrar, procurar muitas vezes no Google por algum profissional, digamos, eu vou procurar um oftalmologista. Quando entra lá, aparece vários, como nesse mapa aí, e eu escolho e vejo a nota que cada um tem deles, com a opinião de cada um dos pacientes que passaram por eles. Olha que coisa. Vocês acham que isso não vai ser uma tendência, ou eu não diria nem tendência, porque isso já é uma realidade, mas muito mais acelerada nessa volta aos atendimentos por conta das pessoas terem ficado muito mais online nessa pandemia? Ou seja, como você está diante, como clínica, diante do seu paciente no Google? Vai ser algo importantíssimo. Você existe? Quando bota no Google, chega até você? Os seus pacientes colocam as experiências que eles tiveram com você? As experiências foram positivas? Cada vez mais isso vai ser importante. Lá também no nosso canal do YouTube, gente, no canal do YouTube tem uma aula
que eu fiz, eu e o Henrique Tavares, tá? Sobre Google Meu Negócio, passo a passo para você fazer essa plataforma do Google, que é gratuita, e conseguir, né, fazer com que os pacientes consigam botar comentários, que vocês acessem esse lado. É passo a passo. É só buscar lá no Bruno Trevisan Rosa no YouTube e entrar nessa aula. E lá no meu Instagram, nos destaques, você tem lá também um e-book que eu escrevi sobre Google Meu Negócio, tá? E aí também lá você vai conseguir fazer o passo a passo. Gente, isso não é importante mais não, isso é fundamental. Não se preocupe, sei que muita gente está atrasada nesse processo, e a grande maioria dos profissionais, tá, gente? É minoria que está bem alinhado nesses princípios, a grande maioria está atrasada, mas uma coisa é fato, não pode esperar para depois, porque essas são mudanças que estão acontecendo de forma muito rápida no perfil. Como é que os pacientes, quando é que o paciente te encontra? Onde é que ele te encontra? Quando ele está com uma necessidade, onde é que ele busca a resposta? No Google, gente. Então, o Google é hoje o grande filão das pessoas chegarem. A gente chama do Google do Oceano Azul, porque eu vejo os profissionais cada vez mais no mundo digital, voltado muito às mídias sociais, no Instagram, que é o queridinho de todo mundo tá, muita gente está lá, mas no Google, pouca gente investe no Google, e não tenho dúvida que o Google é onde mais nossos pacientes nos encontram, né? Onde mais ele encontra no Google, né? Disparado, né? Esse livro é um livro excelente, Estratégia do Oceano Azul, quem puder lê-lo, vale muito a pena. E fala do Oceano Azul, por que o Oceano Azul? Até clarear. O Oceano Azul é aquele oceano que tem poucas pessoas, ou seja, você não tem muito concorrente. E fala Oceano Vermelho é aquele que é o oceano rodado de concorrentes, de tubarões, e por conta disso ele fica mais vermelho, chama de Oceano Vermelho. Acredito que o Oceano Vermelho hoje do profissional de saúde é o Instagram, por exemplo, muita gente tem, mas o Google pouca gente, muita gente até utiliza, mas pouca gente faz essa formatação com eficiência, e quem fizer vai estar andando muito mais rápido do que o restante, né? E as mídias sociais, logicamente, as pessoas, logicamente, têm cada vez mais profissionais, cada vez mais utilizando. Mídias sociais, gente, elas são muito boas para ganhar autoridade e ganhar conexão. Mas eu falo sempre o seguinte, alguém quando está com um problema, ele não vai buscar no Instagram uma resposta. Ele pode encontrar no Instagram alguma coisa que ele associou a algo que ele tem. Mas ele não busca informação no Instagram, por exemplo. Então, as mídias sociais são muito boas para gerar autoridade e fazer conexão com pessoas. Mas o lugar onde o paciente vai buscar um problema que ele tem que resolver é no Google, né? A gente tem que estar atento a esse mundo, porque a maior dificuldade que a gente vê nas redes sociais das pessoas, né, é que como transformar seguidores e fãs, no caso, dependendo da rede, em pacientes. Muita gente é até famosa, né, no mundo digital, através dessas redes sociais, mas não conseguem transformar em pacientes. E existem estratégias para isso acontecer, mas nesse sentido o Google é muito mais fácil de conseguir fazer esse processo do que o próprio Instagram e as redes sociais, né? Eu falo sempre que nas mídias sociais, busque, acima de tudo, ser importante, não famoso. Seja primeiro importante e ganhe fama através da importância. Importante é quando você se importa com os seus pacientes, quando você consegue transformar aquelas pessoas em possíveis clientes. Aí sim, né, a fama pode vir por conta disso. Mas tem muita gente que busca muito mais a fama do que a importância e acaba não convertendo e acaba não podendo ajudar da mesma forma. Por isso que eu tenho esse conceito de importância. Você tem que buscar nas mídias sociais ser importante perante a quem está do outro lado. Eu vejo muita gente na mídia social que não tem estratégia bem traçada. Seu Instagram, sua rede social é feita para o seu paciente ou ela é feita para outros profissionais? O que o paciente quer ver, outro profissional não quer ver, né? E o contrário é da mesma forma. Então, você precisa identificar quem é o seu público e fazer, falar e ser importante para quem é o seu público. Quem está buscando se conectar com o paciente, busca informações que sejam importantes para o seu paciente, tá? Isso é muito importante. E alguns paradigmas, né, desse mundo digital mudaram, né? O e-mail que parecia estar se acabando, ele hoje, gente, e eu acho que muita gente talvez não a gente precisaria de algumas horas aqui de divagando o porquê. O e-mail hoje vem se tornando a plataforma mais interessante para você fazer campanhas com as pessoas. Por quê, Bruno? Bruno, as pessoas não leem mais e-mail. Primeira coisa é o seguinte, as plataformas de e-mail fizeram a limpeza nos e-mails das pessoas. E hoje o que chega na sua caixa de entrada, cada vez mais, são informações muito pertinentes para você. Lembra que no passado você abrir e-mail era mais porcaria, anúncio, do que realmente coisa interessante. As plataformas de e-mail deram uma limpada, existe toda
uma técnica para que isso venha acontecendo, e você pode ver que cada vez mais na sua caixa de entrada só tem informações mais precisas. E o e-mail tem uma vantagem. Quando você quer mandar ou receber uma coisa importante para uma pessoa, para onde é que vai? Pelo e-mail, né? Você não manda pelo WhatsApp. Vou te mandar um contrato de alguma coisa pelo WhatsApp. É mais difícil, né? O e-mail tem muito mais credibilidade. Então, as caixas de entrada ficaram mais seguras de informações pertinentes. E uma outra coisa importante é o seguinte, para você ter uma rede social, o que é que você precisa ter? Um e-mail. E você consegue, através de ações que chamam remarketing, e a gente vai ter, a gente acompanha o nosso grupo, vamos ter uma aula só sobre remarketing, a gente vai fazer, trazendo todos os perfis de como a gente consegue, através dos e-mails, chegar nessas pessoas em todos os lugares. Você consegue chegar no Google, você consegue chegar nas pessoas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as plataformas, porque para entrar nessas plataformas, você precisa de um e-mail e a gente tem como mapear esses e-mails e chegar até essas pessoas. Portanto, gente, o e-mail voltou a ser o queridinho. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é todo o seu cadastro, tudo que você faz de captar pacientes, tenha um sistema, não cabe mais ter uma agenda, o qual você consiga armazenar os e-mails de todos os seus pacientes, de todo o seu banco de dados. Através disso aí, você vai conseguir realmente fazer algo que pouca gente está fazendo, e eu vou ter o prazer aí de, numa próxima aula também, trazer um pouquinho como é que funciona esse universo aí dos e-mails para você conseguir atingir pessoas em todos os lugares que elas estão, perfeito? Uma coisa é fato, o marketing digital ele precisa ser organizado. Não é acordar, vou fazer isso, acordar. Tem muita gente, na verdade, que faz uma coisa, beleza, engaja, né? Tem resultados, mas normalmente são resultados menores. Tem que existir uma estratégia. Você tem que estar exacerbando uma mídia social para converter para paciente, de seguidor a paciente, tem que existir uma estratégia, né? Porque senão você acaba demandando muito tempo seu, fazendo as coisas. Quem faz com prazer, massa, ótimo, show de bola. Mas se o seu intuito é transformar aquilo seguidor em paciente, tem que existir uma estratégia para que isso aconteça, né? Não adianta simplesmente fazendo, cheguei no consultório, TikTokzinho, né? Fazer uma dancinha. Isso cria um processo de conexão com a pessoa do outro lado, mas não é isso que vai fazer um seguidor se transformar em paciente seu, e eu acredito que esse seja o caminho. E esse vai ser, na verdade, o tema, né, do nosso último dia lá do meeting, né, que vai ser com o Henrique Tavares, lá de Portugal, que o tema é exatamente esse, como transformar seguidores em pacientes. A doutora Ana Cláudia, lá de Luxemburgo, vai trazer a teleconsulta em meio à pandemia. A doutora Ana Cláudia é uma dentista, que foi a dentista que mais utilizou a teleconsulta que foi permitida lá em Luxemburgo, em todo o país, né? Então, ela ganhou, inclusive, alguns prêmios por isso. Ela vai falar para a gente sobre essa experiência, que eu acho que é algo que não volta atrás. Fazer uma teleconsulta nesse momento, gente, vai ser uma forma, inclusive, de mostrar cuidado com os seus pacientes. Fala, não é permitido ainda. Gente, a primeiro momento com o paciente, você falar com ele até para fazer e saber os dados dele e se ele é um possível, se ele pode estar contaminado ou não, vai ser um primeiro caminho. Eu acho que o primeiro passo de uma consulta vai estar no mundo online, seja por telefone, seja por videochamada, só que a videochamada tem uma grande vantagem, ela é muito mais empática do que simplesmente uma ligação, ou seja, nós vamos ter uma mudança fato. Quem estiver mais acelerado nesse princípio vai conseguir colher melhores frutos. E a doutora Ana Clara vai trazer muita experiência que ela teve lá, de como ela atendeu, ela nesse período da pandemia, durante ela fazia teleconsultas, ela trabalhava em Luxemburgo, mas ela morava na França, né? Então ela fez toda a teleconsulta da França, atendendo os pacientes de Luxemburgo, e ela tem uma casuística fantástica, né? Nesse processo, então ela vai trazer muita essa experiência para a gente. A doutora Isabel Rambo vai trazer as boas práticas de comunicação. Falei para vocês como é importante saber se comunicar, falar com as pessoas corretas, e falar com o paciente, se comunicar, é algo importantíssimo, fundamental. E a doutora Isabel, que é professora lá da universidade, lá em Maryland, ela vai estar trazendo para a gente essa logística. E no último dia eu vou terminar falando um pouquinho dessa revolução digital nas clínicas, vou trazer muito conteúdo em relação a essa nova realidade, de que forma a gente pode aí realmente se readaptar e se renovar digitalmente, porque uma coisa é fato. Os nossos pacientes, eles tiveram a oportunidade de se renovar e mudar muito alguns preceitos que eles tinham no passado, que eles já vinham mudando, mas nesse período de pandemia foi acelerado. E a gente vai trazer um pouco desse universo. Gente, então a gente acredita, eu acredito acima de tudo,
que a grande mudança e o que a gente tem que esperar para as nossas clínicas é que a gente vai ter que fazer algumas renovações, mas não é mudança, na verdade, as coisas que funcionaram no passado não vão funcionar na frente, não. São algumas remodulações que vão ser necessárias. E pense nesses 3 princípios. Na parte clínica, entender o vírus, melhorar a biossegurança e transmitir segurança para o seu paciente. Na parte de gestão, nós vamos ter que ser mais produtivos e conseguir trazer mais valor para não depender do preço, que vai ser algo limitante e difícil. E na parte digital, como a gente melhorar nesse mundo digital para que a gente, acima de tudo, possa conectar e chegar a mais pacientes do que a gente teve no passado, né? Então, basicamente, esses são os 3 universos aí que a gente vai estar enfrentando e necessariamente fazendo aí para que tudo aconteça. Aquelas pessoas que quiserem, eu mostrei alguns trechos aqui do que vão acontecer no nosso meeting. Quem quiser participar do meeting, é só entrar aí na rede Bruno Trevisan Rosa, né? Você vai conseguir se cadastrar, é online, gratuito, então você vai ter essa oportunidade. Como eu falei, são 9 referências do Brasil e do exterior que vão estar trazendo muita coisa interessante, muita coisa que eu acho que vai conectar aí para que a gente possa juntos aí construir esse momento de renovação. Mais uma vez, quem participar das redes e entrar lá e se cadastrar, vai participar do nosso grupo. Temos um grupo também no Telegram, tá, gente? No Bruno Trevisan Rosa. Nós temos um grupo no Telegram que a gente está sempre trazendo informações, aulas, lives também. Quem quiser participar, sinta-se à vontade. Esses aí são os nossos canais de comunicação. Então, quem quiser se comunicar com a gente, tiver qualquer dúvida, qualquer problema, estamos aí disponíveis aí nesses canais para que a gente possa, acima de tudo, trazer. Estamos tentando trazer sempre a cada 15 dias uma aula nova, né, sobre alguns aspectos. A gente sabe que algumas pessoas estão tendo muita dificuldade. Quem quiser acompanhar, se inscreve em algum desses canais aí, que a gente está sempre trazendo aí qual é a nossa sequência de aulas. Quem quiser acompanhar também, na segunda-feira, no Instagram Bruno Trevisan Rosa, vamos estar trazendo aí a doutora Catarina, diretamente lá da Espanha, vai estar trazendo para a gente toda a experiência dela nesse retorno aos atendimentos na Espanha. Bruno Trevisan Rosa, lá no Instagram, vai ser às 19 horas do Brasil. Quem quiser acompanhar vai ser muito legal, porque ela vai estar trazendo exatamente, né, o retorno das atividades na Espanha, que retornou um pouquinho antes da gente, talvez utilizar dessa experiência dela para que a gente adapte a nossa realidade também, acredito que vai ser bastante importante. Perfeito, gente? Quem quiser, tiver qualquer dúvida, é só mandar aí para qualquer uma dessas redes, que eu vou ter o maior prazer de responder. Também vão receber ao final aí, vocês vão receber no e-mail de vocês um questionário. Quiserem perguntar qualquer coisa, podem mandar, que eu vou ter o maior prazer de responder também e falar com vocês. Perfeito, gente? Muito obrigado aí pela participação de todos. Aproveitar uma galera aí ficando aí para a gente poder aproveitar os últimos momentos. Fica com Deus, aproveita o resto feriado aí com a família, que eu acho que é o que mais importa para todos nós, é o porquê da gente estar aqui juntos buscando, né, essa renovação. Aproveita esse momento único aí e nos vemos. Quem quiser, se inscreve nesse meeting, que eu acho que vai valer muito a pena. São mais de 1000 inscritos, a gente vai ter a possibilidade aí de renovar todos os nossos projetos aí em relação às nossas clínicas, tá bom? Fica com Deus, gente. Um beijo aí em todos e nos vemos aí em breve. Valeu? Obrigadão aí, viu?